what should a wife do if her husband asks her to sin? Agora, uma das coisas que nós precisamos discutir é o que uma mulher deve fazer se o seu marido pedir para que ela peque. Well, Acts chapter 5 verse 29 tells us that gives the example of Peter. They told Peter, I will let you out of jail if you promise not to preach anymore about Jesus. Em Atos 5:29, nós vemos um exemplo que eles prometeram soltar Pedro e não prendê-lo se ele parasse de falar do evangelho de Jesus Cristo. But Peter said, I can't make that promise. E aí Pedro disse, infelizmente eu não posso prometer isso a vocês. And then he said those famous words, I must obey God rather than man. E aí ele disse o versículo conhecido, importa antes obedecer a Deus que aos homens. And he knew he was risking his life by saying that. E ele sabia que ele estava arriscando sua própria vida quando disse isso. I think if a husband forbids his wife to go to church, he's asking her to sin. Então eu acho que se um marido estiver proibindo sua esposa de ir à igreja, ele está pedindo para ela pecar. Hebrews 10 verse 25 says, forsake not the assembling of yourselves together. Hebreus 10:25 nos diz, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Now, if she's married to an unbeliever who doesn't go to church, Agora, se ela estiver casada com um não cristão que não vai à igreja, certainly she should sometimes stay home with him. certamente algumas vezes ela pode até escolher ficar em casa com ele. Or if he wants her to go with him on a weekend trip, she should go. Ou se ele quiser que ela vá com ele numa viagem no fim de semana, ela deveria ir. She should not be so loyal to the church that she is disloyal to him. Ela não deve ser tão leal à igreja a ponto de ser desleal ao seu marido. And then I think a husband is sinning when he forbids the wife to talk to the children about the Lord. Uma outra forma que o marido pode estar pedindo uma esposa para pecar é quando ele proíbe que ela fale sobre Deus para seus filhos. In Ephesians 6, it tells parents to bring the children up in the discipline and instruction of the Lord. Em Efésios 6 nos instrui que os pais devem criar seus filhos na admoestação do Senhor. So she certainly should be telling the children about the Lord and disciplining them in the Lord. Então, certamente, sua esposa deveria estar falando sobre o Senhor para seus filhos e também disciplinando-os no Senhor. But she can plan those teaching times when her husband is not home. Ela pode até mesmo planejar esses momentos com os filhos quando o marido não estiver em casa. Now, she should not be deceptive about this. Mas ela não deve tentar enganá-lo com relação a isso. And I would tell him, out of respect for you, I will not say these things when you're around. Ela pode até dizer para ele, com respeito a você, por respeito a você, eu não vou então falar sobre Deus para as crianças enquanto você estiver em casa. Another example of a husband asking a wife to sin, Um outro exemplo de como o marido pode pedir a esposa para pecar, if the husband asks her to participate in immorality or pornography. é quando o marido pede para que ela participe em imoralidade ou pornografia. The answer is no. A resposta é não. In 1 Corinthians 6 verse 20, Paul wrote, "You have been bought with a price, therefore glorify God in your body." Em 1 Coríntios 6:20, a Bíblia nos diz, porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Another way a husband might ask his wife to sin, Uma outra maneira que o marido pode pedir para a esposa pecar if he forbids her to reprove him, é se ele o proibir de que ela o repreenda and he is sinning. e ele está pecando. Now, in Galatians 6 verse 1, Gálatas 6:1 it tells us to
have as a motive of restoring our husband and to do it gently. Gálatas 6:1 nos diz que nós devemos ter um espírito de mansidão e buscar a restauração da outra pessoa quando ela se encontra em pecado. It says, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual. Now, you who are spiritual is you who are born again. Então diz aqui, irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, e aqui vós que sois espirituais significa vós que sois cristãos, nascidos de novo, regenerados, Should restore him in a spirit of gentleness. corrigir o tal com o espírito de mansidão. She's to be very kind. Então, ela deve fazer isso de forma gentil. And then it says, keep watch on yourself, lest you too be tempted. E aqui diz também, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. It says, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. E o versículo 2 nos diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. This is helping each other with their sin. Então, aqui, o marido e a esposa podem ajudar um ao outro com relação aos seus pecados. And we've said in a different lecture that if the husband is not a Christian, E nós dissemos aqui também numa outra palestra que se o marido não for cristão, she can still appeal to his conscience to do what's right. a mulher ainda assim pode apelar para a sua consciência para que ele faça o que é certo. But she should not use scripture. Mas aí, nesse caso, ela não precisaria usar a Bíblia. And another example of the husband asking her to sin Um outro exemplo do marido pedir à esposa para pecar is if he asks her or expects her to cover up for his sin. é quando ele pede ou espera que ela acoberte suas mentiras ou pecados de comportamento. Ephesians 5, verse 11 and 12, Efésios 5, versículos 11 e 12, it says, do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them. diz aqui, não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. There have been many times that I have counseled a wife whose husband was a drunkard. Houve muitas vezes em que eu aconselhei mulheres cujos maridos eram beberrões. And he would get drunk and then take the car keys, get in the car, and go somewhere. Então, ele se embebedava, tomava as chaves do carro e ia de carro para algum lugar. And I would tell her to nicely tell him, you should not be driving. E eu pedia para ela gentilmente dizer para ele, você não deveria dirigir. You see, it is dangerous and it is against the law. Primeiro, isso é perigoso, e segundo, é contra a lei. And it's a very hard thing for the wife. E isso é algo difícil para a esposa. And the husband may say, I forbid you to tell anybody. E aí o marido pode dizer, eu te proíbo de contar isso para alguém. And she should say, that is not a promise that I can make. E ela deveria dizer, essa não é uma promessa que eu possa cumprir. Please do what is right and do not drive. Por favor, faça o que é certo e não dirija. But if he does get in the car and he's drunk and he's driving, Mas se ele entrar no carro e ele tá bêbado e mesmo assim está dirigindo, she should call the police and tell them, ela deveria ligar para a polícia e comunicar isso a eles. because it would be better for him to be arrested Porque seria melhor que os policiais ficassem sabendo disso, até mesmo o levassem, than it would be for him to harm somebody else or harm himself. do que ele possivelmente sofrer um acidente e prejudicar-se a si mesmo ou a outros. So if the wife knows he's doing things like this Então, se a esposa souber que esse marido está fazendo alguma coisa desse tipo, and she doesn't say anything, e ela simplesmente não faz nada ou não fala nada, she is going to be devastated if something bad happens. ela certamente ficará arrasada se alguma coisa ruim acontecer. She needs to try in love to help her husband. Ela precisa tentar ajudar o marido dela, em amor. Now, we're still talking about
The wife is to be submissive in all things unless her husband asks her to sin. Então, nós estamos falando aqui que a esposa deve ser submissa a seu marido em todas as coisas, a não ser que ele a peça para pecar.